Manu, coloca assim, vamos lá, vamos pegar uma parte dessas pessoas que falam isso e que justamente e que falam a meu respeito, enfim, principalmente, mesmo diante de tudo que eu já escrevi, enfim, eu escrevi muita coisa sobre isso, que vai no sentido completamente contrário de qualquer coisa que possa me colocar, né, dentro dessa categoria mal ajambrada de identitário, mas, enfim, coloca 70% disso, 80% disso é racismo, tá? Não tenho dúvida, não tenho dúvida disso. Para um sujeito que vira e fala assim, o Silvio é identitário, não sei o quê, eu já fico tentado a colocar um capuz outros 20 na cabeça da pessoa. Inveja, recalque. Mas isso é potencializado, mas isso é racismo, principalmente. É o racismo né? potencializado. Porque então, a pessoa fala assim, identitário, eu já fico com vontade de colocar um capuz branco na pessoa, já com bico, aquele bico, né? Porque assim, porque não faz o menor sentido. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, inclusive, com a maneira com que esse discurso sobre o espalhamento do ódio e também a ascensão dos extremismos é feita, porque há uma tentativa, inclusive de alguns estudiosos, de tratar isso como se fosse um fenômeno externo, né? Como se fosse um ataque alienígena, né? Ou seja, como se fosse um fenômeno absolutamente alheio ao próprio modo de constituição da sociedade que nós vivemos. Então, a primeira coisa que eu acho que, se a gente quiser fazer um debate honesto sobre isso, e sobre direitos humanos, eu estendo sobre a questão dos direitos humanos, é que nós temos que entender que, primeiro, existe um contexto global que, vamos dizer assim, que torna o mundo um lugar muito fértil para o surgimento do ódio, né? E para o surgimento dos conflitos e dos extremismos. E a gente tem que colocar no centro disso uma reflexão sobre a decomposição das condições econômicas. Ou seja, quando você cria um mundo de profunda miséria, desigualdade, pobreza, isso se revela também nos horizontes do imaginário social, né? Que vão cada vez mais sendo capturados pela essa falta de sentido que o mundo vai revelando. Então, esse é um ponto importante. Se a gente não pensar na materialidade, não pensar em como dar conta de todas as mazelas que vão sendo produzidas, em especial pelas etapas do capitalismo global, nós não vamos conseguir entender como é que o ódio ele se instaura nas nossas subjetividades ou como uma forma da subjetividade ou das pessoas se relacionarem, por meio do ódio, por meio do extremismo. Uma outra coisa também importante, nós temos que olhar também para o processo de demolição da estabilidade política, do que a gente chama de democracia, das democracias, da representação política, das interdições, isso em termos globais. Só que o Brasil tem situações que são muito mais específicas e que dialogam com essas que eu me referi agora em termos globais. O Brasil, eu costumo dizer, Manu, tem o que a gente pode chamar de três tendências estruturais. Toda vez que tem uma crise, essas tendências elas se colocam porque elas nunca são resolvidas e fazem parte da nossa Constituição enquanto país. Eu acho que é justamente o que alguns autores chamam de subdesenvolvimento, ou então uma economia periférica, né, dentro do capitalismo global. Isso é o fator fundamental da desigualdade, da pobreza, da miséria no Brasil, enfim, e que é justamente essa interdição a um processo de desenvolvimento. Isso aí causa uma série de problemas e vai gerando o que eu falei agora. A segunda tendência estrutural é a nossa aversão à democracia, né? O que alguns autores chamam de autoritarismo, outros vão chamar de uma espécie de aversão à participação popular nos processos sociais e políticos. E o terceiro é o racismo. O racismo se nos constitui, Manu. Então, quando você tem uma ascensão do racismo em termos globais, no Brasil se manifesta de maneira específica, mas vejam só que interessante, a gente nunca tinha tido até então um chefe de Estado no Brasil que utilizasse, inclusive, símbolos da extrema-direita, do fascismo, do nazismo mesmo, né, para se comunicar com seus correligionários. Nós tivemos isso no Brasil há pouco tempo. Então, o Brasil está sendo infiltrado, inoculado de maneira muito singular, porque ele tem as suas particularidades diante dessa situação, de uma maneira especial. Por isso que a gente precisa, ao pensar em direitos humanos, combate ao discurso de ódio, nós precisamos fazer isso a partir das nossas particularidades.
as fórmulas que a gente aplica nos Estados Unidos, elas podem nos servir, na Europa podem nos servir, só que nós temos uma situação diferente. Inclusive, nós temos alguns anteparos que talvez eles não tenham. Nós temos algumas formas de solidariedade comunitária, nós temos que são, isso é importante, que geralmente são desorganizadas pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem a tradição de desorganizar a vida comunitária. Sabe, Silvio, Oi. desculpa, mas que no meu primeiro semestre de Faculdade de Ciências Sociais, eu fui estudar um loteamento popular, né? Então, assim, as pessoas olhavam de fora e diziam que maravilha, as pessoas moravam em palafitas e foram para aquele condomínio bem organizado. E as mulheres me diziam, não, é que a fulana era que cuidava do meu filho. E agora no condomínio, ela mora muito longe de mim. Eu não tenho mais, eu não conto mais com a rede comunitária, que é exatamente o que tu acaba de dizer. O Estado, às vezes, incide negativamente, destruindo laços comunitários de sobrevivência que são históricos, né? Isso, ele vai desorganizando o Estado brasileiro. E isso tem uma coisa que é interessante. O Luiz Nassif até escreveu sobre isso, eu achei interessante. Ele falou que um campo fértil para a extrema-direita é justamente uma classe média baixa que se organiza, né, diante de uma ausência do Estado em certos laços comunitários e que tem de alguma maneira como se não conseguiu se organizar muito mal assim, né, muito precariamente, acabam se tornando também muito avessos a qualquer tipo de intervenção do Estado, essa coisa do gênero, né, esses clubes sociais, comunidades de bairro, então que as pessoas na sua miséria, né, existencial, do ponto de vista, né, da sua falta de horizonte, elas vão se organizando para sobreviver. Então, ou seja, o Brasil é um país de abandono, abandona as pessoas. Então, nesse sentido, Manu, se a gente for falar de direitos humanos, a gente precisa primeiro ter uma política de reconexão dos laços sociais a partir da materialidade. Né? As pessoas não podem passar fome, as pessoas têm que ter o que vestir, as pessoas têm que ter onde morar, e a partir disso é preciso que nós estabeleçamos laços de solidariedade e de cuidado permanente por parte do Estado. Não pode ser uma coisa de gente boazinha, simplesmente. Tem que ser dever do Estado brasileiro cuidar das pessoas. Por isso que o Ministério dos Direitos Humanos ele trabalha com públicos específicos, mas eu estou fazendo todo o meu esforço para dizer o seguinte, essas pessoas, esses grupos, eles estão sendo cuidados porque eles são parte do povo brasileiro. E não porque eles querem continuar, né, dentro dessa lógica da discriminação que os constitui. Como é que a gente fala de uma identidade nacional se a gente não reconhece que essa identidade nacional é formada a partir também de uma série de contradições, de conflitos, de grupos? E como não reconhecer que a própria ideia de nação, que é uma ideia que está ligada que é uma ideia simbólica da modernidade, ela dialoga diretamente com a ideia da forja de uma identidade. Em outras palavras, Manu, essa ideia de que... E eu não estou dizendo que não haja usos desse tipo, tá? Existe, sim, uma franja do liberalismo que quer fazer com que as pessoas fiquem simplesmente querendo ser versões delas mesmas, quando o que elas são não é uma coisa muito boa. Né? Ou seja, pequenas melhoras, ou seja, não se trabalha pela libertação. Eu acho que um negro, uma mulher, e acho que a gente vibra nessa mesma sintonia, buscam justamente, ao reconhecer sua identidade, colocar a serviço uma máquina, um maquinário político para superar aquilo que a história fez de si. Ou seja, eu luto contra o racismo para que o racismo não mais me defina. O Frantz Fanon falou uma coisa lindíssima, né? Ele fala o seguinte, quem criou o negro foi o racismo. O que o negro criou para se opor ao racismo foi a negritude. Foi a afirmação da sua identidade para que ele dissesse o seguinte, negro sou, mas não sou o seu negro. E, portanto, a partir do negro que sou, vou, portanto, lutar pela minha emancipação e para retirar todos os grilhões que me foram colocados pelo racismo. E, a partir desse momento, a gente pode caminhar
para essa coisa meio utópica, essa coisa meio do futuro, essa coisa do que ainda não que é de um ainda não lugar, que é humanidade. Humanidade, ela não está posta, ela não está dada, ela é um movimento em que nós tentamos cada vez nos tornarmos melhores enquanto grupo, constituir um grupo para que nós possamos nos tornar melhores e fazer um caminho melhor do que o caminho que nós recebemos, entregar um mundo melhor para as pessoas que vêm depois de nós, para que elas possam, sim, se constituir enquanto seres humanos. Agora, é uma falsa polêmica essa história que opõe identidade e luta política e emancipação, enfim, coisas do gênero.